Olá, bem-vindos à terceira meta de leitura da Menina Invisível. Eu vou tentar gravar este vídeo com os meus filhos na sala, portanto vamos ver se não me dá muitas interrupções. Aviso desde já que é capaz de haver. Enfim, então, terceira meta de leitura. Fechamos na meta de leitura passada toda a primeira parte do livro, entramos na segunda parte. Não sei qual é a vossa opinião, mas para mim a segunda parte é bastante diferente da primeira. Ao passo que, para já, a diferença mais clara. Não temos o ponto de vista da Alice e não temos Alice. Só temos Alice quando vai passando nas memórias de Pedrinho, quando está no restaurante Leão de Ouro e pensa nela e recorda, e quando sabemos que ele regressou à aldeia meses depois de ter saído e Alice já não estava lá também. Não estava Emília, não estava Alice também. Portanto, não sabemos onde ela está. Sabemos, contudo, pela última frase que lemos desta segunda parte, que Alice vai regressar. E que quando Alice vai regressar, a história acaba. Pedro ficou por Lisboa, como não podia ser já de outra forma, mergulhado em palavras e ilusões, a ondular na irracionalidade de um amor que era o primeiro, arrastado nas conspirações até ser protagonista, até aos dias antes de os passos estalar no terreiro do Paço e 5 homens morrerem, até Alice regressar. Portanto, ela há de regressar e a história há de acabar quando ela regressar. Há esta tensão, não é? Portanto, nestes capítulos há uma tensão, mas é uma tensão diferente da primeira parte. Na primeira parte há muita sombra, há uma aldeia imaginária, há um personagem fantástico, há monstros, há horror de alguma forma. Aqui não, aqui há uma Lisboa cheia de luz, essa luz que ofusca os olhos de Pedrinho, que lhe traz dores de cabeça, uma luz com a qual ele não consegue lidar. Vocês assistem neste livro ao ano de 1907 através da minha interpretação do que foi esse ano, de tudo o que li. E nesse sentido quero-vos trazer aqui este livro, onde fui buscar muito dessa noção do que foi esse ano. Eu refiro 3 livros no início da Menina Invisível, que foram grandes. Este aqui é um livro especial, porque este livro alimenta muitos dos outros livros. É uma história contada na primeira pessoa, são as memórias de Aquilino, e Aquilino Ribeiro, como vocês já tiveram a oportunidade de ler também na Menina Invisível, Aquilino Ribeiro é um protagonista. Ele é amigo dos regicidas, ele faz parte da Carbonária, ele é preso na sequência de um acidente que acontece no apartamento dele, incidente esse que conta muito do que era este ano de 1907 e início de 1908, a quantidade de pólvora e de armas que havia em Lisboa nas mãos de amadores, pessoas sem treino revolucionário ou militar, e os incidentes aconteciam. Quero-vos ler estes apontamentos de Aquilino Ribeiro na sua chegada a Lisboa e que contam precisamente esta atmosfera que eu vos trago. E já agora quero dizer isto, Aquilino Ribeiro não é fácil de se ler, não é? E tem uma reputação de o não ser, e não é. Eu li este livro com um dicionário ao lado, mas com um dicionário ao lado que não me trouxe enfado, que não me trouxe, mas para que é que este senhor usa estas palavras caras e difíceis em vez de usar aquelas que nós conhecemos? Porque fiquei sempre com a sensação, enquanto lia, que Aquilino Ribeiro era exigente com as palavras, não para ser difícil, mas para usar a palavra certa, para usar o adjetivo certo. E há uma riqueza imensa quando se lê e entende-se isto. É esta palavra, não era outra, é exatamente esta. Mas ele também tem um sentido de humor, uma ironia muito fina, que dá muito gozo ler. Só esta frase em que ele descreve o rei. Visto de alto, o Portugal do Sr. Dom Carlos era um casarão velho esburacado, com um inçador prodigioso de gusanos.
Ouve-se dizer aos que têm o culto das ideias fossilizadas e ajoelham ao passado, porque o presente não lhes liga importância. Era um rei bom. Porque é que havia de ser mau, ou dar a impressão de maldade, se nada lhe faltava e a vida lhe corria sobre rubis? E depois aqui sobre a sua chegada a Lisboa. Clino chega a Lisboa, ele vem da aldeia, onde já não se enquadrava muito bem, mas chega a Lisboa e chega a este ano de 1907 e diz: mas era assim por toda a Lisboa, cafés, escolas, academias. Não se pensava, discutia, falava, senão em Revolução Republicana. Tudo mais era secundário. Estavam em causa os adiantamentos à Casa Real e uma grande indignação se apoderava de toda a gente. Como se o dinheiro a mais que os ministros da Fazenda desviaram do erário tivesse sido surripado ao bolso do colete de cada um, e os dedos do rapinante, caçados no ato de praticar o cardanho. E a efervescência não era mais que o marulho da revolta que cachoava em todos os peitos. No café, isto é o café do gelo, encontrei este mesmo espírito, mas em tom cominativo. Os meus amigos saudaram-me, certos de que guardara o diapasão antigo, e logo um, mais estorrado, me solicitou para ingressar na carbonária. A carbonária era a estruturação secreta da Revolução, afinal, tão secreta, que eu nessa noite fiquei a saber quem constituía a alta venda: Machado Santos, Luz de Almeida e António Maria da Silva. E o principal aliciador, o segundo destes, Luz de Almeida. Luz de Almeida é o senhor que aparece aqui, no livro A Menina Invisível, no Café do Gelo, com a sua gravata à Levalier. E assim, são páginas em que vos trago um ano de 1907 tão bem como consegui apreender nisto, nesta fúria revolucionária, nesta vontade revolucionária incipiente, neste café do gelo onde pessoas sem treino nenhum se encontram e conspiram, esse café do gelo cujos proprietários eram monárquicos, digo eu, deveriam ter grandes problemas auditivos. Enfim, que mais destas partes do livro, para lá desta realidade, desta Lisboa de 1907 e 1908, 1907 ainda, não chegamos a 1908, o que é que sabemos? São capítulos em que encontramos Pedrinho e Emília, e são basicamente os capítulos que levam ao encontro deles. Mas para haver este encontro entre os dois, tivemos de ir buscar a história do que os trouxe até aqui. A história de Pedrinho, uma história de um vazio enorme, de viver em França contrariado, de se sentir alguns que ele não tem um propósito, que ele não é uma pessoa feliz. Nessa noite, quando as pancadas surdas no cérebro lhe tolheram a razão e ameaçaram uma noite em claro, decidiu tomar Láudano pela primeira vez. Apenas umas gotas, e em pouco tempo deixou de existir dor. O corpo desfez-se em algodão, e o quarto, na penumbra, tornou-se um ensaio de sonhos. E com surpresa viu-as. Tinha deixado a memória delas atrás, como peças de roupa guardadas no fundo de uma gaveta. Era o regresso agora, ao país que o obrigava a remexer gavetões, e as trazia de novo, até ele. Pedro, nas conspirações, no gelo, quando conhece Alfredo Costa. A Pedro não lhe espantou essa reação inicial de desconfiança. O que o espantou foi a facilidade com que a desconfiança foi atirada ao chão, como pirisca-mole de um cigarro gasto. A partir dessa terceira cerveja, a discussão tornou-se abertamente contestatária, indubitavelmente republicana. Lá está, o amadorismo, a forma como os segredos não ficam. E depois isto, que é o tom de Pedro. Ia voltar lá, Pedro, àquela aldeia de mentiras e sombras. Só o tinha feito uma vez, desde a manhã em que o pai o empurrara para dentro da carruagem que o levaria a Lisboa e dali para Paris. E sabemos assim que foi levado. Semi-adormecido, para que não lutasse, nem insistisse no que contava. Com tanta rapidez que levara ainda no corpo a camisa manchada da noite. Voltara então com certezas de vida, esperanças de perdão. Ingênuo ainda. Era diferente agora, o intuito e as memórias.
Já mal recordava o único homem que tinha visto morrer e tinha descartado todos os sonhos. Este é Pedrinho. Não, este é Pedro. E depois temos Emília, não é? A Emília que também não tem uma história feliz. Emília que também descartou os sonhos. E depois temos Beatriz, não é? Beatriz aqui também. A Beatriz que resgata, que se torna uma personagem agora, e que resgata Emília, que a traz para o outro tema deste ano de 1907. Não apenas o republicanismo, mas da parte das mulheres, a luta pelo sufrágio, o começarem a falar no direito de voto. Estas mulheres que eu menciono são as mulheres que tiveram alguns dos nomes mais ativos na luta pelo sufrágio. Estas mulheres que se aliaram ao Partido Republicano porque acreditaram que o Partido Republicano, que a República, lhes ia dar o direito de voto. E depois, logo no início, não é? Estas diferenças de opiniões que existem, eu peço desculpa pelo barulho lá fora, mas tenho de fazer a gravação agora. Estas diferenças que existem mesmo entre as mulheres, não só entre os homens que não querem que as mulheres tenham o direito ao voto, mas também entre as mulheres em si. Elas que acham algumas que é preciso educar primeiro, antes das mulheres terem o voto. E outras que dizem não é preciso educar primeiro, é dar o voto já. E esta é a perspectiva de Beatriz. Porque é que a mulher ignorante não há de ter o voto? Se o homem ignorante o tem, só a ignorância de calças é que pode votar? Interessante apenas saber que havia que era também tão viva esta luta entre as mulheres pelo sufrágio e esta crença de que a República ia ser a resposta para tudo, inclusive para os direitos femininos. E efetivamente algumas coisas mudaram, por exemplo a lei do divórcio. Emília não se pode divorciar nesta altura, poder-se-á divorciar depois da República. E enfim, queria-vos trazer, não sei se vos trouxe, esta noção ao encontro entre Emília e Pedrinho. É o começo de uma história e, no entanto, sabemos já à partida que há ilusões, que há coisas que se escondem e não as entendemos todas. Creio que, deixem-me ler. Pedro teve mais uma oportunidade de agir com decência, de a deixar partir a Emília, com aquele engano, com a ideia de que ele era o que não era, que não sentia o que sentia. Teve nas mãos o momento de alargar e de agir de acordo com a intenção que declarara, mas não o fez, não alargou. Em vez disso, caminhou até ela e foi buscá-la a um instante e roubou-a para a ilusão de um sempre. E há sempre esta ideia, há aqui uma ilusão, há segredos, há mentiras e há um caminho para um fim. Sabemos que vai haver um regicídio, sabemos que vai haver o fim de uma época. E se havia coisa que vos queria transmitir nestas páginas, era esse caminhar para um fim quando se acha que é um começo. Espero que tenham gostado e estamos nos últimos capítulos. Vamos fechar a história, vamos juntar todas as pontas soltas e vemo-nos no final. Até lá, boa leitura. Fecha a porta, Marco, fecha a porta. Lucas, não faças barulho.